Bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Hoje, terça-feira, dia 3 de outubro, da 26ª Semana do Tempo Comum, estamos iniciando mais uma semana e iniciando também um mês. E esse mês nós começamos com Santa Teresinha. Ontem foi Festa dos Anjos, né? Rezamos pedindo a proteção dos Santos Anjos para cada um de nós. E hoje a igreja celebra Santo André de Soveral, Ambrósio, Francisco e os companheiros. Então, é com muita alegria que esse mês é recheado da proteção de muitos santos para cada um de nós. Queremos dar início à nossa Lex Divina, essa leitura orante da Palavra de Deus. O mês de outubro é também o mês das missões. Somos convidados todos, cada um de nós, de verdade, a entrarmos com esse coração missionário nesse mês, evangelizando. Mês passado, o mês de setembro, foi o mês da Bíblia, o mês da Palavra, onde todos nós fomos convidados a meditarmos diariamente, a nos debruçarmos sobre a Palavra. Eu tinha lançado um desafio que era a doação de uma Bíblia, de um compêndio, para que as pessoas de fato fossem evangelizadas e pudessem tocar no próprio verbo que é a Palavra de Deus. E esse mesmo desafio é você ser um missionário na sua paróquia, na comunidade mais próxima, mas dar um tempo, uma horinha do seu dia para ser um missionário durante o final de semana, para evangelizar, para levar a Palavra de Deus, para levar uma palavra ao outro, aquele que precisa escutar Deus de diversas formas. A igreja hoje nos traz, nessa primeira leitura do dia, do profeta Zacarias. Assim disse o Senhor dos Exércitos: virão novamente povos e habitantes de cidades grandes, e os habitantes de uma cidade irão a outra dizendo: vamos aplacar a face do Senhor e procurar o Senhor dos Exércitos. Eu também irei. E virão muitos povos e nações poderosos procurar o Senhor dos Exércitos em Jerusalém e aplacar a face do Senhor. Assim disse o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas das nações agarrarão um judeu pelas vestes, dizendo: nós iremos contigo, porque ouvimos que Deus está conosco. Para mim, essa leitura de hoje já é um convite a essa missão, a essa evangelização. Primeiro a gente começa percebendo o Senhor que vai dizer aos povos, que vai convidar todos eles a procurar o Senhor e a segui-lo. E não só procurar o Senhor, mas estar diante do Senhor face a face. E o finalzinho da leitura vai dizer, assim disse o Senhor dos Exércitos, naquele dia 10 homens de todas as línguas e nações agarrarão os judeus pelas vestes dizendo: nós iremos contigo, porque ouvimos que Deus está conosco. Então, a gente vê aqui 10 homens de várias nações que queriam seguir o Senhor, que queriam estar na presença de Deus. E essa leitura de hoje é um convite para cada um de nós. Todos nós, de diversas situações e realidades, somos chamados a estar diante do Senhor, mas, sobretudo, colocar o Senhor como centro da nossa vida, centro da nossa casa, da nossa família, centro da nossa própria história. E de verdade sermos esses homens e mulheres que testemunham, que evangelizam a graça de Deus em nossas vidas. O salmo de hoje é o Salmo 86. Fundada sobre as montanhas sagradas, o Senhor ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Ele conta glórias de ti, ó cidade de Deus. Eu recordo Raabe e Babilônia entre os que me conhecem. Eis a Filisteia, Tiro e Etiópia, onde tal homem nasceu. Mas de Sião será dito: todo homem ali nasceu. E foi o Altíssimo que afirmou: o Senhor inscreve os povos no registro. Este homem ali nasceu. Tanto os príncipes como os filhos todos têm sua morada em ti. Então, o salmista faz esse convite a lembrarmos esse amor do Senhor e essa proteção. O Senhor ama as portas de Sião, mais que todas as moradas de Jacó. Eu recordo o Senhor e a Babilônia entre os meus veneradores. Então, o salmista de hoje vai mostrar que o Senhor ama a cada um de nós, o Senhor é esse guarda e esse que nos protege. E ele vai dizer: foi o Altíssimo que afirmou, o Senhor inscreve os povos no registro, este homem ali nasceu, tanto os príncipes como os filhos, todos têm a sua morada. Então, nos relembrando que cada um de nós temos um lugar na morada santa, primeiro no coração de Deus, mas esse lugar preparado, reservado para cada um de nós. Somos chamados hoje, como homens e mulheres, a voltarmos o nosso coração para Deus e preparar o nosso coração para encontrarmos o nosso lugar onde veremos Ele face a face, assim como dizia a primeira leitura,
nos prepararmos para o grande encontro, o grande momento em que estaremos unidos com o Senhor, estaremos diante dele para simplesmente, unicamente adorá-lo. O evangelho de hoje é do livro de São Lucas. Quando se completaram os dias de sua assunção, ele tomou resolutamente o caminho de Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos, a fim de preparar-lhe tudo. Eles, porém, não o receberam, pois caminhava para Jerusalém. Em vista disso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para consumi-los? Ele, porém, voltando-se, repreendeu-os e partiu para outro povoado. Então, a gente vê o Senhor que envia mensageiros ao povo, justamente para anunciar aos samaritanos que, de fato, a vinda do Senhor está próxima. E é interessante porque a leitura de hoje do Evangelho vai dizer: eles, porém, não o receberam, pois caminhavam para Jerusalém. Então, é um pouco parecido com a passagem dos discípulos de Emaús, que caminhavam para um lado e o Senhor que caminhava com eles e que faziam eles voltarem. A gente percebe hoje nessa leitura, de fato, o Senhor que tem a pedagogia para cada um de nós. A pedagogia para cada um. Aqui os discípulos queriam até descer fogo do céu e o Senhor que o repreende, E continua a missão, porque o Senhor sabia o tempo, a hora e o momento de cada um. E hoje a igreja vai nos dar também testemunhos de homens e mulheres de santos que deram a vida para seguir o Senhor no tempo oportuno e seguirem a pedagogia de Deus. Então, hoje a igreja celebra os santos André de Soveral Ambrósio, Francisco e companheiros. São os protomártires do Brasil. Dentro da conturbada invasão dos holandeses no nordeste do Brasil, encontram-se os dois martírios coletivos, o de Cunhaú e o de Uruaçu. Esses martírios aconteceram no ano de 1645, sendo que Padre André de Soveral e Domingos de Carvalho foram mártires em Cunhaú, e Padre Ambrósio Francisco Ferro e Mateus Moreira em Uruaçu, dentre outros. Essa data tem grande importância por serem os primeiros mártires reconhecidos pela Igreja no território brasileiro. O martírio é sempre recordado com amor e honra, pois é sinal de uma fé que vai até o extremo de dar a vida por Jesus. No engenho de Cunhaú, principal pelo econômico da capitania do Rio Grande, atual estado do Rio Grande do Norte, existia uma pequena e fervorosa comunidade composta por 70 pessoas, sob o cuidado do padre de André. No dia 15 de julho, chegou em Cunhaú Jacó Rabé, trazendo consigo seus liderados, os ferozes, e além deles, alguns potiguares, com o chefe Gereira e soldados holandeses. Jacó Rabé era conhecido por seus saques e desmandos feitos com a convivência dos holandeses, deixando um rastro de destruição por onde passava. Dizendo-se em missão oficial pelo Supremo Conselho Holandês do Recife, convoca a população para ouvir as ordens do Conselho após a missa dominical do dia seguinte, 16 de julho. Durante a Santa Missa, após a elevação da hoste e do cálice, a um sinal de Jacó, foram fechadas todas as portas da igreja e se deu início à terrível carnificina. Os fiéis em oração, tomados de surpresa e completamente indefesos, eles foram covardemente atacados e mortos pelos flamengos com a ajuda dos tapuiais e dos potiguares. A notícia do massacre de Cunhaú espalhou-se por todo o Rio Grande e capitanias vizinhas. Mesmo suspeitando dessa convivência do governo holandês, alguns moradores influentes pediram asilo ao comandante da Fortaleza dos Reis Magos. Assim foram recebidos como hóspede o vigário Padre Ambrósio Francisco Ferro, Antônio Vilela, o moço Francisco de Basto, Diogo Pereira e José do Porto. Os outros moradores, a grande maioria, não pôde ficar no forte. Então assumiu a sua própria defesa. Construiu uma fortificação na pequena cidade de Pontigim, a 25 quilômetros de Fortaleza. Enquanto isso, Jacó Rabé prosseguia com seus crimes. Após passar por várias localidades do Rio Grande e da Paraíba,
Rabé foi então a Potengi e encontrou heróica resistência armada. Como sabia que ele mandara matar os inocentes, resistiram mais que puderam, por 16 dias, até que chegaram 2 peças de artilharia, vindos de Fortaleza. Não tinham como enfrentá-la e depuseram as armas e entregaram-se nas mãos de Deus. Então a gente percebe aqui no nosso próprio Brasil, talvez desconhecido para muitos de nós, esse massacre desses mártires que deram a vida, homens e mulheres, padres que diante do altar estavam servindo a Santa Missa e que viveram de uma forma muito atrocidada todo esse martírio em nome de Deus. Então pensamos nesse dia a intercessão desses homens e mulheres que não negaram a sua fé, mas que deram até o sangue por amor a Deus e por amor à Igreja. Que nesta terça-feira o Senhor nos abençoe e nos dê uma grande graça de entrarmos na escuta e na pedagogia da vontade de Deus. Que Deus nos abençoe.